Por favor, abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 2. Lucas, capítulo de número 2. Os 7 primeiros versículos. Lucas, capítulo 2. Os 7 primeiros versículos. Mesmo assentados, mas com a devida reverência, por tratar-se das Sagradas Escrituras, diz assim: naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Apenas até aqui. Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele fale ao coração de cada um de nós. Bondoso e eterno Deus, por meio de Jesus, o Teu Filho, já cantamos louvores. Por meio de Jesus, o Teu Filho, já Te apresentamos orações. Por meio de Jesus também lemos a Tua palavra. E agora queremos nos aquietar. E por meio de Jesus, desejamos ser alimentados, orientados, ou qualquer coisa que esteja nos Teus planos para cada um de nós, de forma que o Senhor assim faça. Pois nossa oração é essa, em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Deus é maravilhoso, porque Ele faz coisas maravilhosas e Ele oculta essas coisas de algumas pessoas, e essas coisas Ele revela a outras pessoas. Os planos e os projetos de Deus são muito elevados mesmo. Esse texto nos fala que Ele ocultou o nascimento de Jesus. Como pode? Como pode Ele fazer isso? Qual a razão de Ele fazer isso, além do fato de estar escrito nas Escrituras? Mas por que Ele programou que a encarnação do Verbo de Deus acontecesse num lugar escondido, num lugar pequeno? Por que não em Jerusalém? Por que não em Antioquia? Por que não em Éfeso? Cidades grandes. Por que na pequena Belém Efrata? Por que de uma família tão pobre lá de Nazaré? Coisas que nós não conseguimos entender. Ele nasceu assim, e assim ele viveu. Nascer numa manjedoura, nascer num lugar não muito apropriado para nascimento. Ali Jesus nasceu. E é interessante que não só o nascimento dele acontece do lado de fora, como a sua vida passa-se toda do lado de fora. Isso não é bem para a mídia, nem
para o governo, quem iria querer conhecer uma criança num lugar daquele? Você iria? Você vai nas favelas para ver quem nasceu lá? Gente, nasceu, tem uma mulher grávida na favela. Vamos lá! Aqui no Banhado. Nem sei se isso é uma favela. Pelo menos não é favela de acordo com os que eu conheço no Rio de Janeiro. Mas nasceu uma criança no Banhado. Quem se habilita a ir lá e levar suas joias para a criança que nasceu no Banhado? Ou você acha que ninguém nasce no Banhado? Não tem natalidade nas favelas, só nas clínicas, só nos melhores hospitais. O Senhor resolveu nascer, resolveu encarnar. E foi do plano e propósito dele que isso acontecesse numa pequena cidade de Belém. Tudo começou quando o imperador da época, chamado César, ele resolveu fazer uma contagem do povo todo. Há quem diga que ele resolveu fazer isso para aumentar os impostos ou para saber se o que ele recebia era compatível com a população. Faz-se então o recenseamento. E para evitar qualquer tipo de fraude, você vai sair de onde você está e você vai se deslocar até onde você nasceu. E essa atualização cadastral vai acontecer lá onde você nasceu. Isso mobilizou as cidades grandes e mobilizou as cidades pequenas. E José, logicamente, se preparou para esta viagem. Era casado e a sua esposa estava grávida. Em obediência ao decreto do governo, ele sai de Nazaré para Belém, 260, 280 quilômetros mais ou menos. Ele levaria de 3 a 4 semanas, um pouco mais, por aí em lombo de animais. E ao chegar lá, ele procurou o hotel, procurou uma pensão. Ele tinha dinheiro para isso, ele se preparou para isso. Ele não é um pedinte, não é um morador de rua, é um homem justo, de acordo com Mateus. Mateus diz que ele era um homem justo, um homem íntegro. Tinha contato com o Senhor lhe revelava as coisas. Era trabalhador, não era um desempregado. Então ele se preparou, ele se programou para essa viagem. Tomou as devidas medidas para que deixasse a sua esposa, que estava grávida, em segurança. Ele não disse para ela, vamos sair daqui, vamos nos lançar numa aventura. Sempre que eu penso em aventura, eu lembro do Felipe. Solteirão, saiu daqui para a Europa com mochila. E depois ele me contou, olha, fiz isso, fiz aquilo. Eu disse, para um solteiro dá. Mas para alguém casado com uma esposa grávida, é impensável isso. E José não sujeitou a sua esposa a isso. Ele chegou numa hospedaria e por conta do recenseamento, ele não encontrou lugar. Como quem procura uma vaga de estacionamento aqui no domingo passado. Quantos de nós demos uma volta e outra volta e outra volta, porque não tem lugar. Por conta da época, não se encontrou lugar nas hospedarias. Outro fato que impediu ele entrar era saber de onde ele veio. Veio de onde? De Nazaré. Oh, está cheio. O hotel está cheio. A pousada está com 100% de gente. Não tem lugar. Eu não sei quantos de vocês tiveram essa sensação de não ser bem aceito por conta da sua roupa, ou por conta da sua pele, ou por conta de estar desempregado, ou porque você chegou em um certo lugar com um carrinho muito simples, ou de moto. Não sei quantos de vocês encontraram portas fechadas por conta de serem pobres.
Quando ele chegou lá, a sua roupa e a forma como ele chegou denunciou quem ele era. Ele disse, eu sou de Nazaré. Ah, que pena, não tem lugar. Vamos para outra hospedaria. E ele foi para outra hospedaria. De onde que você é? Experimentem fazer uma ficha cadastral para comprar um carro. E digam para a pessoa que está lhe entrevistando, eu sou do Banhado. Vão comprar uma geladeira. E digam assim, seu endereço. Sim, eu moro no Banhado. Eu nem sei se tem outro lugar chamado favela por aqui, ou alguma coisa parecida. Mas experimente fazer um crédito e diga que é de lá. Você vai ver o semblante da pessoa que te entrevista mudar. E ele dizer para você, não foi aprovado. José procurou o lugar, mas ele não conseguiu entrar. Outra observação é que as mulheres grávidas, elas dão luz em lugares tão estranhos às vezes, né? Por mais programado que seja, por mais do conhecimento delas, que uma criança leva cerca de 9 meses para nascer, os nenéns, eles nascem, acontece. Já viram crianças que nasceu em Uber, em táxi, na fila do banco, escola, na porta do hospital, correndo, o neném chegou. Porque acontece de completarem-se os dias e às vezes as horas, ele vem, ele vem. E aconteceu isso. Procurou uma hospedaria, procurou outra hospedaria, procurou uma pousada, não tem nada, tudo cheio. Bondosamente alguém disse, olha, no fundo da casa aqui tem um lugar, é um tanto insalubre, ele já foi curral, mas hoje não, hoje não é mais. Como é que alguém oferece isso? Mas ofereceu porque viu quem era aquele casal. Só 2. E ele foi enviado para ali. Por que foi para lá? Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Por que Lucas, e somente Lucas, registra isso? Talvez porque ele era médico. Só ele registra isso. Que eles devem ter procurado um lugar, mas não encontraram nada. E aconteceu completarem-se os dias. Então ele revela essa história, ele conta essa história para um homem muito conhecido em Roma, muito famoso lá, chamado Teófilo. Ele vai narrando os fatos com uma maestria extraordinária, como quem faz uma cisão cirúrgica, certinho. Aí ele diz, olha, ele foi para lá porque não tinha lugar para ele na hospedaria. Uma família de Nazaré, uma cidade nada famosa, pelo contrário, perigosa, mas o Senhor Jesus nasceu ali por plano de Deus. Nasceu acessível. Ele nasceu no lugar em que todos poderiam chegar a ele. Nasceu acessível, ele viveu acessível e ele morreu acessível. Ninguém conhecia aquela pequena família pobre de Nazaré. Ninguém sabia o que aquela mulher carregava no seu útero. Deus escondeu o seu filho dos poderosos. O dono da hospedaria não viu o nascimento. Herodes, o rei, não viu o nascimento. Os magos não viram o nascimento, chegaram atrasados 2 anos. O comércio de Belém não viu o nascimento. Os ricos e poderosos não viram. Quem viu o nascimento? Alguns animais que não podiam nem falar. Uns pastores que se falassem não seriam considerados, considerando quem eles eram e onde eles viviam. Anjos e estrelas, só. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor de toda a criação, sustentador de toda a fé, promotor de toda a salvação, aquele que é, que era e que há de vir,
Ele encarnou escondido. Ele não publica isso. A mídia não noticiou isso, até porque a mídia não viu. Os canais de televisão nada falaram, porque ele não nasceu assim. Deus escondeu dos poderosos. Jesus nasceu do lado de fora, viveu do lado de fora, morreu do lado de fora. Ele não nasceu onde nascem os reis. Quando os magos chegaram, seguindo uma estrela, julgaram que o nascimento de um rei desta magnitude seria no palácio. Mas ele nasceu fora. Não nasceu como nascem os poderosos. Não nasceu como nascem os conhecidos e os famosos. Não. Ele nasceu numa estrebaria. E foi colocado numa manjedoura. Vocês imaginam que Maria reclamou isso? José, como? Como o meu bebê primeiro vai nascer ali? Geralmente o primeiro nós caprichamos tanto, né? Quem tem mais de um filho, ou quem tem um filho só, sabe o quanto que as mães são mais zelosas com o primeiro filho. Aquela coisa toda, é as melhores fraldas, é os melhores shampoos. Aí vem o segundo filho, aí ele já recebe o que o primeiro não usa mais. Aí vem o terceiro filho, já usa o que o segundo não quer. Vem o quinto filho, o segundo filho é libertador. O segundo filho é libertador. A gente acredita que se não der comida o menino morre de fome. Ah, ele não quer comer, tem que levar no médico o primeiro filho. Tem que ir no médico de criança, ele tem que ir lá porque o menino não quer comer, ou porque ele chorou de madrugada e não quis mamar. Meu Deus, o que aconteceu? Aquela coisa toda, aquela tempestade. Aí vem o segundo filho, o menino chora e vai lá, o que foi, bebê? Aí deixa lá. O quarto filho, você nem vai lá, você ora de cá e diz, Senhor, vai lá, porque eu vou dormir. É libertador, mas aqui é o primeiro filho. Mas ela não reclama. José, aqui não. Não vou colocar o meu filho primeiro aqui. A partir do quinto, o menino nasce, a gente nem sabe. E nasceu, é mesmo, nasceu. A gente vai entendendo. É por isso que ser avô é tão bom. É tão gostoso. Porque você faz a gracinha, ele chora, manda para a mãe. Manda para a mãe. Você não está preocupado com o que o menino vai comer. Essas mães têm essa neurose que se o menino não comer, ele vai morrer de inanição. Nem os pássaros morrem de inanição, gente. Quanto mais nós, ele não come hoje, mas amanhã ele come. Fica tranquila. Não quer comer, não. O menino come chocolate o dia todo. Como vai querer comer? Deixa ele sem comer chocolate pelo menos por 20 horas para você ver. O menino vai comer quiabo. Vai comer piqui. Viu, Simone? Come! Porque dentro deles tem algo chamado estômago. Quando a fome aperta, irmãos, que é isso? 40 dias sem comer, o diabo vem e diz assim, come. É pedra, come. Experimente ficar 40 dias. Você vai olhar assim para uma pedra e diz, gente, é mesmo que está vendo um pão. Ele nasceu do lado de fora. Mas ele viveu do lado de fora. Se os milagres que ele fez nessa cidade, ele fizesse aqui, teria outro resultado. A mente de Deus é tão profunda, irmãos. É tão profunda os seus caminhos. Caiu uma ponte lá no estado da Bete, que liga o Maranhão ao Tocantins.
O governo havia sido avisado da possibilidade daquela queda. O repórter está lá notificando, a ponte cai. Esse repórter, na próxima semana, é dono da empresa. Porque o homem de sorte. Ou então, a Polícia Federal vai colocá-lo como culpado. Como é que ele sabia disso? Fato é que tantas famílias morreram. Um caminhão se desgoverna e entra num ônibus. 40 pessoas morreram. Tem mais de 40 agora, né? Como é que você entende isso? O excesso de chuva no sul e a falta de chuva no norte, como é que você entende isso? A gente não consegue entender. Tem um membro da Igreja Cristã Evangélica de Palmas que estava atravessando a ponte naquele momento. Ele, a esposa e uma nenenzinha de poucos meses. Eu não sei se ele estava indo visitar a mãe ou estava voltando da visita para a mãe. O carro caiu no meio da ponte. Ele todo machucado, todo cortado, sentado em cima das pedras. E preocupado com a esposa, e ninguém sabia. Até hoje não apareceu a esposa ainda. A esposa e o bebê. Povo crente. A torre de Siloé, lembra quando ela caiu? A Bíblia diz isso. Aí Jesus pergunta, eles eram culpados porque caiu a torre em cima dele? Não, não era. Não eram culpados, porque Deus tem um projeto acima, maior. Ele viveu assim. O Senhor Jesus viveu do lado de fora, porque não tinha lugar para ele do lado de dentro. Assim ele viveu. Assim nasceu, assim viveu. Nascendo onde ele nasceu, os famosos não viram. Quem viu foi apenas alguns animais. Alguns pastores, as estrelas e os anjos. E ele morreu do lado de fora. Ele nasceu, ele viveu e ele morreu do lado de fora. É interessante que ao nascer do lado de fora, ele fez porque do lado de dentro não tinha lugar para ele. Ninguém o recebeu. Ninguém. Se ele resolvesse nascer hoje, haveria lugar? Vou trocar a pergunta. O fato dele voltar hoje, tem lugar para ele? A Bíblia diz que esse Jesus que nasceu do lado de fora, que viveu do lado de fora, que morreu do lado de fora, está do lado de fora da igreja. Que ele esteja do lado de fora da sociedade é compreensível. Ela não viu, não conhece. Que ele esteja do lado de fora do comércio é compreensível. É sim, irmãos. Que a mídia não o reconheça como tal é compreensível. Mas tratando-se da igreja, do seu povo, ele escreve uma carta para a igreja de hoje e diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu estou na porta, bato. Se alguém ouvir a voz, então ele não só bate, como ele chama. Entenderam? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, então ele chama. Oh, é a minha igreja, sou eu. Quero entrar na minha igreja. Abre espaço para mim na minha igreja. Mas não tem lugar para ele na hospedaria. Não tem lugar para ele na igreja. Aí ele continua fora. Oh, sou eu, o pastor da igreja. Oi, abre para mim aí, eu quero entrar. Sou eu, Jesus Cristo, o dono da igreja, o noivo da igreja. Me deixa entrar. Eu quero espaço no louvor. Deixa eu fazer parte do púlpito. Eu quero entrar. Ei, abre aí. Ele bate e chama. Na igreja, não é na mídia. Que ele não tem espaço na televisão, a gente sabe disso. Mas em tratando-se de igreja, ele está fora também. Se alguém ouvir,
Se alguém abrir, aí eu entro. Aí teremos ceia. Aí terá salvação. Eu quero tirar alguns desafios para a gente. Primeiro, ele está fora, mas ele deseja entrar. Ele veio de fora para que nós pudéssemos, num ato de fé e coragem, abrir espaço para ele. Ele veio de fora para entrar. E ele gentilmente chama. E gentilmente bate. Ele quer entrar. Eu não sei se você já pensou nisso. Nasceu fora para poder entrar. Não havia lugar para ele. Não sei se haverá lugar para ele quando voltar. A igreja está tão suficiente, tão cheia de si mesma, tão voltada para si, que é provável que não tenha lugar para ele. A gente quase não ora, ou quase não faz uso da palavra para conhecê-lo, porque nós sabemos. Nós sabemos. Eu queria trazer você para essa possibilidade de você abrir. O Natal é Natal de Jesus, não é? É. Acha Jesus no seu Natal? Vai lá. Lembra do Oli? Procure o Oli. Procure o Natal, procure Jesus no seu Natal. Vai lá. Veja se alguém chegando de Marte, de Júpiter, de Vênus na sua casa, de fora da nossa realidade, ao identificar os sinais do Natal na sua casa, ele disse: Jesus vai chegar, é tempo de comemorar, estou vendo aqui os sinais. Deixa ele entrar no teu Natal. Deixa ele entrar. Ele quer entrar. Ele quer fazer parte disso. Ele veio numa manjedoura apenas uma vez, mas ele quer vir hoje em corações. Assim como as hospedarias estavam ocupadas, eu acredito que os corações também estão. Os pensamentos estão ocupados. Os sentimentos estão ocupados. A nossa agenda está lotada. Não tem lugar para ele. Não tem lugar para uma reunião de oração na quarta-feira, não tem lugar para a escola dominical, não tem lugar, não tem espaço para ele, porque a minha agenda é lotada, é cheia, atividade aqui, atividade ali, atividade aqui. Houve um tempo em que nós tínhamos 3 meses de férias. Lembram disso, os pais mais antigos? Dezembro, janeiro, fevereiro era férias, começava a aula em março. Lembram disso? Gente, hoje mal termina o Natal, hoje a gente quer mandar os meninos para a escola. Que coisa boa que eles já vão para a escola, cheio de atividade. É balé, é aula de inglês, é aula de tecnologia, é aula de jiu-jitsu, é aula de natação. O menino não tem férias, tudo lotado, não tem mais criança que sejam crianças. Estamos enchendo o espaço delas, porque dizem que o mundo lá fora é competitivo. Então Deus, ele não é tão Deus como já foi Deus. Ele é um Deus menor. Eu tenho que ajudá-lo para que o meu filho entre no comércio, entre no mercado de trabalho. Vou dar um jeitinho. O menino estuda francês, inglês, italiano, alemão, um monte de coisa lá. Não tem mais espaço para ele ser criança. A nossa agenda está cheia. Está cheia. Eu queria pedir a você que seja diferente do dono da hospedaria. O dono da hospedaria olhou para José e disse: não tem lugar. Não tem lugar. Eu já tive essa experiência com a Beth. Agora nas férias. Fomos para um hotel e não tinha lugar. E não é porque eu cheguei lá de jumento, porque eu não fui de jumento. Eu fui de Kicks. Kicks. Essa não tem lugar. Assim, o que houve? Não, porque a irmã recebeu um cantor famoso. A cidade estava lotada
lotada por conta de um cantor famoso que foi cantar lá em Curitiba. Nós íamos ficar um dia a mais, eu tive que antecipar, porque o cantor lotou a cidade. Mas tá bom, vai fazer o quê? Mas não tem lugar para ele. Eu queria que você curvisse sua cabeça, por gentileza. A igreja em Laodiceia não tinha nada contra Jesus. Pelo contrário, eles cantavam, eles oravam. Mas Jesus não era o centro da igreja. Não tinha lugar para ele naquela igreja. Mateus 7:22, ele fala de alguns que até pregam e fazem milagres, expulsam demônios, mas Jesus não é o principal no coração deles. Eles estão com a agenda cheia. A hospedaria está lotada, porque não tem lugar. Eu queria que no próximo Natal, nós fizéssemos uma reavaliação do que nós temos em casa, acerca de avisar Jesus. De forma tal que alguém chegando diga, vocês amam Jesus, eu estou vendo aqui, ó. Eu estou vendo que essa casa aqui serve Jesus, porque tudo aqui me leva para Jesus, todos os sinais me levam a Jesus. Eu percebi isso, eu senti isso. Ore e diga, Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha empresa, entra na minha igreja, entra na minha oração, entra na minha devocional, entra nos meus relacionamentos. Se o dono da hospedaria soubesse quem é Jesus, arranjaria um lugar para ele. Mas ele não sabia. Nós sabemos quem é Jesus. Nós sabemos. Convide ele para entrar. Convide ele para agir. Ele vai transformar aquela água que você tem de purificação no melhor vinho da festa, no melhor vinho da casa. É só chamar, ele está aí, ó, você conhece. Diga, Senhor Jesus, não tem mais paz naquela casa. Senhor Jesus, acabou a alegria daquela família. Senhor Jesus, a esperança deles foi roubada. E o Senhor está aqui. Age. Transforma essa tristeza em alegria. Transforma essa dor em esperança. Entra, Jesus. Entra. O Senhor está do lado de fora. Perdoe por isso. Eu quero que o Senhor faça parte dos de dentro. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, como sacerdote desta igreja, eu quero pedir que o Senhor entre. Como presidente do conselho espiritual, eu quero te pedir que o Senhor entre. Como presidente da mesa administrativa, eu abro espaço para o Senhor entrar. Como membro desta igreja, eu quero que o Senhor entre. Como Valdenberg, eu quero que o Senhor entre. Eu reconheço que o Senhor esteve fora. Esteve fora porque eu mesmo ocupei a minha agenda com atividades. Mas eu reconheço que eu agi mal e errado. E eu abro espaço para o Senhor entrar. Entra na minha casa, na minha vida, na minha agenda, na minha mente. Queremos voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. Queremos caminhar contigo, ouvir o Senhor. Queremos te bendizer. O Senhor é a razão do Natal, a razão da nossa alegria. Venha sobre nós e abençoe-nos. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém.